Nós, como povo de Deus, irmã Rosária e diaconisa, devemos perseverar naquilo que foi ensinado, que é a doutrina dos apóstolos. Nós devemos perseverar na comunhão que nós ouvimos falar da palavra. Nós devemos perseverar no partir do pão e nas orações. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós perseveramos no partir do pão, é ajudar quando o seu irmão precisar. Quando o inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer, como diz a Bíblia, e também dar de beber. E nós devemos, irmão, levar como igreja os sinais da igreja primitiva. Perseverar. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Você já viu um ditado que diz: fulano, ele remou e morreu na beira da praia. Nós devemos, irmãos, continuar firme na oração. Não sei se você levantou o propósito, não sei como que está aí a dimensão de oração entre você e Deus, a sua comunhão, mas esses sinais nós temos que levar. Perseverar na doutrina, perseverar no que aprendemos da palavra. Perseverar é você praticar, é você estar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Senhor, eu estou em comunhão, eu estou fora da palavra, porque nós devemos perseverar na doutrina, naquilo que é ensinado, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem dias, irmãos, que a gente não quer orar. Tem dias que a gente só quer a cama, só quer ficar em paz, não quer que ninguém converse conosco. Tem dias que a gente está assim, mas a Bíblia está mandando essa noite nós perseverarmos na oração. Pastor, e quando eu não quero orar, o que é que eu faço? Ore sem querer, porque oração não é fácil, irmão. Tem dias que eu me sinto assim, tem dias que eu não quero orar, mas eu me ajoelho. E mesmo vazio, sem ter nada para falar com Deus, eu digo: Jesus, o Senhor me conhece. Eu não tenho nada para dizer, porque o Senhor já sabe de mim. E aí eu falo duas vezes palavras, porque eu não quero orar, minha carne não quer orar. Mas a palavra me diz: perseverai na oração. Perseverai naquilo que você aprendeu. Na doutrina dos apóstolos, que Paulo pregou, o que Pedro pregou. E nesse texto Pedro vem dizendo um pouco antes: que ouvindo eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Então, irmãos, mas o sinal da igreja primitiva era o povo que chegava diante dos apóstolos e mostrava que estava arrependido. Se arrependia, recebia a palavra de bom grado e era batizado para perdão de pecados. Então eu tenho que fazer parte dessa igreja, perseverar no que aprendeu, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e ter um coração, como diz Davi, um coração voltado para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então, irmão, nós devemos levar a marca do Cristo. Nós devemos levar, como igreja, como corpo do Senhor, devemos levar as marcas da igreja primitiva. Aleluia. Quando você vê o irmão que ele persevera na palavra, que ele persevera na oração, que ele persevera na comunhão, que ele persevera no partir do pão, que ele tem o coração arrependido e voltado para Deus e para as coisas do Senhor, ele é um sinal que ele é a igreja de Cristo. Aleluia. Ele é a igreja, povo de Deus. Mas uma pessoa que não liga para a palavra, não persevera na palavra, não se interessa pela palavra, não ora, mesmo sem desejo, não tem comunhão, não tem um coração arrependido, talvez precisa se fazer uma análise se eu estou fazendo parte da igreja primitiva, do povo que vai morar no céu. Aleluia. O meu desejo nessa noite é que todos perseverem na oração. É que você insiste naquilo que você está pedindo ao Senhor, para que Deus faça um milagre na tua vida. Porque a Bíblia diz que através da vida dos apóstolos acontecia muitos prodígios, milagres e maravilha. E note-se isso, que o povo estava todos os dias com os apóstolos. Tem igreja aí, irmãos, que tem culto todo dia. A Universal, a Internacional da Graça, a Mundial. E no começo eu falava: irmão, que esse povo todo está na igreja? Mas se você for analisar aqui esse capítulo 2 até o 3, a Bíblia diz que era todos os dias.
que ele se reunia com os apóstolos para receber a palavra. Aleluia. Você está entendendo? Então eles perseveravam na doutrina. Aquele que Pedro, Tiago, João pregava, que ouviram de Jesus, aquilo que eles ensinavam, o povo perseverava em aprender. Aleluia. E ao aprender, logo gerava arrependimento. Ao aprender, gerava comunhão. Ao aprender, gerava vontade de orar. Ao aprender, entendia que para subir lá, tem que dividir o pão aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso maior exemplo, irmão, quem foi o nosso maior exemplo? Que pegou 5 pães e 2 peixinhos, é isso? E alimentou mais de 5.000 pessoas. Fora mulheres e crianças. Olha, irmão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixinhos. E às vezes a gente tem até muito mais que 5 pães e a gente quer compartilhar. Persevera, irmão, naquilo que tu está aprendendo. Persevera naquilo que o Senhor lhe mostrou na palavra. Aquilo que o Senhor revelou para você. Persevera, irmão. Porque o nosso maior exemplo nessa noite não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o evangelista. Nosso maior exemplo nessa noite é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É como a Bíblia diz: baste ao seu discípulo ser como o seu Senhor. Baste a você, irmão, como igreja, ter as marcas de Jesus. E Jesus, na minha situação, o que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, irmão Claudiano. Nas situações que a gente vê, o que Jesus faria no seu lugar? E aí, no seu trabalho, o que Jesus faria? Nas suas decisões emocionais, psicológicas, o que Jesus faria? O que ele faria? Você está entendendo? É perseverar na palavra. É você ver Jesus como seu maior exemplo de fé. Porque a Bíblia diz que Jesus foi um homem provado em tudo. Então, em tudo, Jesus tem uma lição para lhe dar. Lição de humildade, de caráter, de suportar. Às vezes a gente não quer suportar os nossos fatos, né, Diaconisa Rosália? A gente olha assim, a nossa vontade é meter o pé mesmo. Ah, aqui dá para mim não, papai, isso é demais para mim. E ele que foi, suportou a cruz, a chicotada, ver seu corpo sendo ensanguentado e a gente às vezes por causa de uma palavra, a gente não quer suportar. O nosso maior exemplo é Jesus. Não é o homem que dá um conselho para você se desviar. O nosso maior exemplo é Cristo. Não foi o pastor que morreu por você na cruz. Não foi a ovelha que morreu pelo pastor aqui que morreu na cruz, foi Jesus. Foi ele que pagou o preço por mim e por você. Então, irmão, nessa noite, não é mais o discípulo do que o mestre. Não é mais o discípulo do que o Senhor. Se Jesus sofreu, você vai sofrer. Se Jesus foi perseguido, você vai ser perseguido. Se Jesus muitas vezes foi humilhado, você vai passar por isso também. Para você entender que não é mais o servo do que o seu Senhor. Então diga comigo, levanta o som direito assim, profeta, em nome de Jesus. Diga, perseverar. Perseverar. A doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. A comunhão. Na comunhão. No partir do pão. Partir do pão. E nas E orações. nas orações. Amém? Amém. Versículo 43, rapidinho. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tem que ter temor em cada crente. Porque quando a igreja está sensível à voz do Senhor, quando a igreja está na comunhão, ela teme ao seu Deus. Ela sabe ouvir e discernir aquilo que Deus tem para a vida dela através da palavra. Eu digo aos irmãos, podem vir aqui nessa noite, podem vir nessa igreja, o maior pregador do Evangelho dos nossos dias. Pode vir Marcos Feliciano, Sila Malafaia e por aí vai. Mas você, como cristão, você tem o direito de examinar as escrituras para que ninguém vos engane. Quando o pregador pedir para abrir o texto, abre o texto com o pregador. Quando o pregador dizer, confira lá, irmão, o versículo da palavra, com ele a palavra, para que ninguém vos engane. Você está entendendo, irmão? Isso se chama perseverar na palavra. Ah, irmão, você achava que você abre todo esse... Eu abro, porque isso é perseverar na palavra. Vamos abrir Atos tal. Abra a palavra, irmão, crente é alimentado pela palavra. Não é pelo que o pastor fala, é a palavra. Se ela manda, acredite. Verdade. Você entende? Porque tem muita gente para ela alimentando o povo de qualquer jeito, acreditando que o outro quer pregar. Você tem que acreditar se estiver dentro da palavra. E a Bíblia diz que a multidão, o povo, perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra. E quando você perseverar aqui e você aprender daqui,
Aí você vai ter comunhão, vai ter desejo de orar. Vai ter porque você está aprendendo não com o pastor, mas com a palavra. O Aleluia. pastor é apenas um canal de bênção. Glória a Deus. Alguém está transmitindo aquilo que Deus quer para o seu coração. Mas mesmo o pastor sendo uma bênção. Mesmo os irmãos vindo aqui na frente, lendo o versículo e sendo uma bênção. Eu, como perseverante da palavra, tenho que conferir a palavra. Deixa eu ver se esse pregador está falando segundo a palavra. Glória a Deus. Deixa eu ver se a irmãzinha está segundo a palavra. Você está entendendo, irmão? E conhecereis a verdade vos libertará. Porque tem pessoas que estão servindo a Jesus há 10 anos e nunca se libertou. Por quê? Porque não conheceram A a palavra. palavra. Verdade. Perseverar na palavra é ter o conhecimento. Buscar o conhecimento de Deus. E toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Tudo que Deus deixou aqui escrito é para o seu crescimento espiritual. Amém? Até aqui, irmãos. Quem crê nessa palavra diz amém? Amém. Oh, glória, irmãos. Toda palavra, glória. A palavra do Senhor, irmão, é gloriosa, irmãos. Irmãos, vocês metem, irmãos. Receba esse conselho. Leia a palavra. Está no trabalho e não consegue levar a Bíblia física? Abra o aplicativo. Está entendendo? Pega um texto ali, um capítulo, começa a ler. Busca a palavra, persevera na palavra. Persevera nos ensinamentos para que você cresça na graça e no conhecimento, amém?